Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Começamos a semana, mais uma semana que o Senhor está nos abençoando, mais um dia cheio da presença dEle. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 14, ok? Sejam muito bem-vindos, você que vai assistir essa live ao vivo e você que vai assistir essa live gravada. Deus abençoe sua vida. Que esse conteúdo faça uma grande diferença no seu coração. Vamos orar, então, para começar a live. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais um dia exclusivo que o Senhor preparou para cada um de nós. Um dia único, um dia abençoado. Obrigada, Senhor, por acordar, por andar, falar, por poder ter esse instrumento abençoado que é a internet, para levar a Tua palavra, Senhor, como o Senhor ordena. Pai, abençoa, Senhor, essa live. Que o Seu Santo Espírito, o Espírito Santo esteja aqui, Senhor, presente nesse ambiente, na minha vida. Que não seja eu a falar, que seja com a Sua direção, tudo que for dito aqui. Que seja o Senhor falando, me orientando, me direcionando, Pai. Que só seja dito aqui coisas pertinentes ao livro do Evangelho. Obrigada, Senhor, obrigada por me conceder essa oportunidade de levar a Tua palavra para aqueles que têm sede. Abençoa esta live, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje, capítulo 14, Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus está confortando os discípulos sobre o sofrimento dele. Jesus ele está falando, aqui no versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Então, Jesus está confortando os seus discípulos. E ele diz, estou indo preparar o espaço na casa do meu Pai, porque agora são muitos filhos. Em João 3,16, ele é o unigênito, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele fala lá em João 3,16, Jesus ele é o Filho unigênito que Deus está dando como sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo para nos libertar, para nos salvar das transgressões, dos nossos pecados. Lígia, boa tarde, Seja bem-vinda. Então, o que Jesus está falando é isso. No versículo 1, ele conforta os seus discípulos sobre o sofrimento dele. E no versículo 2, ele está indo, ele está dizendo aqui, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então ele está dizendo que ele está indo preparar um espaço na casa do Pai dele, na casa do meu Pai, porque agora são muitos filhos. Então lá em João 3,16, ele é o Filho unigênito. Em Romanos 8, ele não é mais o unigênito, ele passa a ser o primogênito. Por quê? Porque nós também passamos a ser filhos do Senhor. Quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você. Nós recebemos Ele como único e suficiente Salvador em nossa vida. Então nós tomamos posse, nós passamos a ser filhos de Deus como Ele. Então é isso que Ele nos fala aqui no versículo 2. Verso 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então, gente, Jesus está dizendo, né, que quem conhece a Ele, conhece ao Pai. Mais uma vez ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe aí diz a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso basta. Aqui no verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, ele diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele diz, ele faz referência ao templo. Ele faz referência à primeira porta. A primeira porta era o caminho é que todos entravam. A segunda porta era a verdade somente os sacerdotes podiam entrar. Então, a primeira porta é a porta do templo, onde todos podem entrar. A segunda porta é no lugar santo, só os sacerdotes. E a terceira porta era a vida, era somente o sumo sacerdote, é o lugar santo dos santos. Era só o segundo sacerdote, era a Arca da Aliança, ele quer estar falando aqui. Então era só o segundo sacerdote, somente o sumo sacerdote que poderia entrar. Então a gente vê, gente, que o caminho é a justificação. A santificação é a verdade. Eu sou o caminho, a justificação. A verdade, que é a santificação. E a vida, a glorificação. A glorificação é um corpo glorificado que nós iremos ter. Então é isso que ele nos ensina aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a justificação, eu sou a santificação e eu sou a glorificação. No verso 9, Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês, filho, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Então ele questiona Filipe: como é que você está comigo há tanto tempo e ainda não me conhece? Como é que você pede para que eu te mostre o Pai? O que mais impressiona Filipe foi o relacionamento, o amor que Jesus tinha com o Pai. Porque a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, o que ele passou, o sofrimento, não era desesperador para Jesus. O desesperador para Jesus é que ele ia se desligar do Pai por alguns momentos. Então aquilo deixava Jesus desesperado, porque até que ele pediu, né, Senhor, afaste de mim esse cálice. E aí foi consumado. Mas Filipe ficava impressionado com o relacionamento, o amor que Jesus tinha pelo Pai. E aí Jesus diz, continua, né, no verso 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então a gente aprende, né, desde sempre que as nossas orações, tudo que a gente pede ao Senhor tem que ser em nome de Jesus. A gente só consegue chegar ao Pai através do Filho, que é através de Jesus. Então, tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele fará. Em nome de Jesus é o que representa, é a representatividade que Jesus tem através do Pai. Entende, gente? É isso que a gente aprende. A gente precisa chegar ao Pai através do Filho. Ele representa o Pai. Então a gente precisa ir ao Pai através dele. Verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Que maravilha, né? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês os conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ai, gente, a linguagem de amor de Jesus, quando ele diz aqui, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa é a linguagem de amor de Jesus, a obediência. Nós precisamos obedecer. Quem obedece realmente ama o Senhor, porque através da obediência a gente demonstra para o Pai, demonstra para o Senhor o nosso amor. E a promessa que Jesus nos deu, né, do Espírito Santo é que Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando Jesus foi crucificado, morreu na cruz por mim e por você, quando ele voltou glorificado, antes dele voltar para a glória, até a segunda volta, porque ele vai voltar novamente, ele nos deixou aqui o Espírito Santo. Antes, lá no Antigo Testamento, eles não tinham o poder do Espírito Santo dentro deles. Então, eles precisavam de algum intermediário para que as ofertas, tudo fossem levado a Deus. Nós não precisamos de intermediário nenhum. A gente tem o próprio Deus habitando na gente. A gente tem o Espírito Santo nos direcionando, habitando dentro de nós para nos orientar. E é através dele é que a gente tem essa intimidade. É através dele que a gente tem, que brota esse amor, essa vontade de estar na presença do Pai, essa vontade de cada vez mais viver o processo da santificação. É o Espírito Santo que convence a todos nós sobre o que é errado, é o Espírito Santo que convence você de que esse mundo é podre, é sujo, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Ninguém, eu não sou ninguém para dizer que você tem menos fé que eu, que você não sabe. Não, eu sou igual a você. Nós somos pecadores. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus que vive em nós. Então, nós temos Ele que nos ajuda a caminhar nesse mundo em que a gente está até a volta dele. Amém? Então a gente aprende, né, que a promessa do Espírito Santo é Cristo em nós, é a esperança da glória. Aí no verso 18 diz assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus, ele promete aqui no livro de João, gravem aqui esse versículo e esse capítulo. No capítulo 14, no versículo 18,
Jesus promete a sua volta, então ele diz: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, verso 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo a vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então aqui, gente, vamos parar aqui para a gente entender a partir do verso 21. Amar a Deus, no verso 21 diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus é um ciclo, gente. Amar a Deus é amado por Deus. Olha como é um círculo, é um ciclo, e a gente pode visualizar esse ciclo fazendo um círculo. Então, olha, amar a Deus, amado por Deus, revelação de Jesus, obediência, amar a Deus, amado por Deus, revelação de Jesus, obediência, e assim vai. É um ciclo, gente. Cada vez você ama mais e mais Jesus. É isso que ele fala no verso 21. É a gente viver nesse ciclo. Não sair desse ciclo. Amar, ser amado, revelar, ser revelado, a revelação de Jesus na nossa vida e a obediência. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina a verdade. É o que diz aqui no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Então, como eu disse antes, é o Espírito Santo que habita em nós, que Jesus deixou conosco quando ele foi para a glória, ele veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou, se fez visto pelos discípulos e o corpo dele foi glorificado e voltou para o Pai. Então, o Espírito Santo, ele deixou, antes de ir, ele nos deixou o Espírito Santo. E é ele que nos ensina, que nos guia em toda a verdade. Amém? E quando ele diz aqui no verso 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Gente, a paz do mundo a paz do mundo, ela é a ausência de tempestades, certo? A gente, quando pede paz, as pessoas nesse mundo, quando pedem paz, é para que não tenham tempestades, problemas, mas a paz de Deus é a capacidade de navegar nas tempestades sem que elas entrem em nós.
Porque no mundo, como ele disse aqui na palavra dele, tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Então, essa paz que esse mundo busca é por uma ausência de tempestades, nós não. Nós, como cristãos, nós, como queremos a paz do Senhor, e essa paz do Senhor, ela nos capacita mesmo com os problemas, mesmo com as tempestades, elas nos capacitam a ter paz, elas nos capacitam, essa paz não permite que isso invada o nosso ser. Entende? Lembra que eu já falei que a gente precisa, esses problemas, essas tribulações que nós passamos, tudo isso que nós vivemos, eu vou falar aqui para vocês. Porque todos nós, a nossa vida não é fácil. A nossa vida, mas lembra lá da de Jesus, que foi muito pior, né? A gente precisa, por isso que a gente precisa sempre olhar para a cruz. Sempre. E aí a gente aprende que mesmo passando por tribulações, passando por problemas, passando por desafios, né, que às vezes a gente nem acha que vai conseguir passar, mas cada dificuldade, cada rejeição que a gente sofre, cada problema, cada dificuldade em ter o meu relacionamento com o meu cônjuge, com a minha família, dificuldade na minha vida financeira, cada provação que a gente passa, gente, são oportunidades para que cresçamos e nos aperfeiçoemos no amor de Deus. Então, não que a gente precise passar por isso, mas o Senhor conhece todas as coisas. E Ele não nos dá aquilo que a gente não suporta carregar. E a gente passa, quando a gente deixa que o Espírito Santo habite verdadeiramente na gente, a gente passa pelos problemas, pelas tribulações, com paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que vem do Senhor. Essa paz que, mesmo que o mundo esteja caindo sobre a nossa cabeça, a gente consegue entender, a gente consegue ter paz, porque a gente sabe que o Senhor está à frente. Ele está junto conosco em qualquer batalha. Então é isso que ele está nos ensinando aqui, que a paz do mundo é a ausência de tempestade. E a paz de Deus é a capacidade de passarmos pela tempestade sem que elas entrem dentro de nós, sem que a gente fique murmurando, sem que a gente fique reclamando. Não, a gente descansa no Senhor. É difícil, mas o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo nos dirige, nos dá essa segurança. Amém? E aí, gente, eu entendo que cristão não é aquele que não tem problema. Cristão é aquele que não é abalado pelo problema. Quando a gente tem problema, a gente não se deixa abalar pelo problema e ainda glorifica a Deus. Eu me lembro que quando eu mudei para cá, quando eu mudei para o meu apartamento lá no centro, porque eu morei no centro de Niterói, no dia da minha mudança, todo mundo foi embora e eu fui fazer um café. Gente, sem querer, a água virou
na minha perna. Não foi fácil, mas eu estava tão cheia do Espírito, que eu não senti dor. Eu glorifiquei a Deus, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. E de imediato a dor passou e ficou assim aquele vermelhidão, passei a pomada, passei o remédio e foi normal, entende? É uma situação que aconteceu na minha área de saúde, né? De sentir, de ter alguma coisa no meu corpo e eu não sentir aquela dor desesperada que eu deveria sentir, não sei, eu não sei explicar, gente. Eu sei que naquele dia além de ter queimado a minha perna, eu glorifiquei ao Pai. Então o cristão, ele não é aquele que não tem problema. Muito pelo contrário. Nós temos problemas sim, e muitos. E às vezes eles se levantam até mais nas nossas vidas. Mas a gente passa por eles tranquilo, a gente passa por eles em paz, que a gente sabe que tem alguém na frente, que tem alguém resolvendo esse problema. Claro, nós precisamos agir, precisa ter ação, né? A gente precisa não ficar prostrado esperando, porque Deus quer ver a sua atitude, mas a gente precisa crer. Crer, porque Deus é um Deus do impossível. A gente precisa crer, a gente precisa confiar. E quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, a gente está confiando. Então, quando a gente passa pelo problema, a gente passa de cabeça erguida, em paz e ainda glorifica a Deus. Amém? E aí, continuando aqui, eu vou ler o verso 28. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. E Jesus está caminhando para a cruz, para a crucificação. E é isso que a gente aprende. A gente aprende sobre o Consolador, que Jesus não, ele deixou os discípulos quando ele morreu e depois que ele ressuscitou, ele, antes de ser glorificado, ele deixou com os seus discípulos o Espírito Santo e deixou para todos nós também, porque ele levou os nossos pecados sobre o seu ombro, as nossas iniquidades sobre a sua vida. Ele morreu por mim e por você. Então, ele foi o verdadeiro sacrifício vivo. Então, ele deixou ali. Nós deixamos, através do Senhor, todos os nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. E aí ele nos deixa ele voltou, ressuscitou, e antes de o seu corpo ser glorificado e voltar para o Pai, ele nos deixou o Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito de Deus, até que ele volte. Então, até que ele volte, a gente tem que alimentar o Espírito Santo através das nossas orações, através da nossa leitura, através da nossa intimidade, do nosso relacionamento. Precisamos, gente. Eu bato sempre nessa tecla. Precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus. E esse relacionamento íntimo vem através da palavra de Deus.
vem através da leitura, vem através das orações. Leia a Bíblia, ore. Você pode orar através da palavra. Eu agora estou meditando nos salmos, então eu oro através do salmo. Eu trago para a minha vida todos os versículos e vou orando, porque eu fico muito mais tempo na presença do Pai e assim a coisa não fica, a oração ela não fica repetitiva. E eu estou aprendendo a palavra, eu estou sendo alimentada pela palavra. Faça isso, gente, faça isso. Encham-se da palavra de Deus, porque às vezes, ontem eu deixei uma palavra aqui no Instagram, lá no meu canal do YouTube, sobre sair da zona de conforto. O Senhor, ele, às vezes, muitas das vezes, ele nos tira da zona de conforto. Nós precisamos confiar no Senhor, apesar de ter medo, apesar de ficar na dúvida, será que vai dar certo? Será que meu irmão vai achar certo? A gente precisa confiar no Senhor, apesar de todas essas coisas. Porque Deus, ele nos tira da zona de conforto. E é quando saímos dessa zona de conforto, é que ele nos põe à prova, porque Deus nos testa. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir o que ele fala e o que ele promete. Deus não é um Deus de mentira. Então, ele vai realmente sondar o teu coração. Ele vai realmente ver se realmente o teu coração está cheio do Espírito, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, gente, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas palavras. Eu tenho pedido muito ao Senhor, porque Ele transforma, Ele muda, Ele te dá uma nova vida. E eu tenho pedido muito ao Senhor uma porção do fruto do Espírito, de cada fruto, uma porção de alegria, uma porção da paz, uma porção de mansidão, uma porção de benignidade, uma porção de domínio próprio, uma porção de compaixão, porque o fruto do Espírito é como uma tangerina, tem vários gomos. E aí eu pelo menos, eu quero muito que o Senhor derrame sobre a minha vida uma porção de cada gomo. Então eu peço sempre ao Senhor o Espírito, né, a porção do fruto do Espírito, como eu peço também o dom que Ele derrame sobre a minha vida, o dom do Espírito Santo. Porque, gente, é maravilhoso a gente poder ver o que Jesus, o que o Espírito Santo faz em nossa vida. É maravilhoso a gente poder sentir a transformação. E o que Jesus faz na vida das pessoas que têm aí uma vida transformada, Ele pode fazer na minha e na sua. Ele faz na minha e na sua. Basta que a gente esteja com o coração aberto para receber todas essas bênçãos, né? Então é isso, gente, que a gente tenha um coração cheio da presença do Pai, um coração cheio do amor, esse amor que transborda, esse amor que, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele não é um pedaço de pão, Ele é o próprio pão da vida. Quando Jesus diz que é a fonte de água viva, é um rio que jorra dentro de você, Ele não é um copo, Ele é verdadeiramente a fonte, é o Espírito Santo que jorra dentro da gente e a gente pode
passar esse amor, transmitir esses frutos para outras pessoas. As pessoas só vão reconhecer e acreditar que nós somos filhos de Deus, que nós tivemos realmente uma transformação através das nossas atitudes, através do nosso agir, através do nosso falar, através das nossas atitudes. Não são, não é a casca que mostra, ai gente, desculpa, não é a casca que vai mostrar que você é um novo cristão, que você é um filho do Senhor, usando roupas adequadas. Não, claro que você como cristão, você vai querer andar com vestimentas de acordo com a tua característica, até porque as coisas que você fazia antes, as coisas que você usava antes, não condiz mais com com o que o Espírito Santo coloca no teu coração. Não é nem você que escolhe, é o Espírito Santo que passa a te dar esses desejos de não usar mais roupas que você usava, de não beber, de não fumar, de não frequentar mais lugares que não te cabem mais. Mas não é isso que faz que você seja visto como um filho de Deus, como uma pessoa que foi transformada por Jesus. O que te faz verdadeiramente ser visto como uma pessoa transformada são as suas atitudes. É através do seu comportamento é que as pessoas verão a sua transformação. E é isso que ele faz na minha vida e faz na tua. Muda a nossa essência, muda o nosso comportamento. E como é maravilhoso viver isso. E como é maravilhoso tomar posse das promessas do Senhor, porque na palavra do Senhor, Jesus a lógica de Jesus, ela funciona da seguinte forma, gente. O fraco é forte. Está lá em Joel 3,10. Anotem para vocês depois irem ler sobre isso. O fraco é forte. O perseguido é abençoado. Está lá em Mateus 5,10. O rejeitado é amado. Está lá em 1 Samuel 16,7. O que chora é feliz. Você encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 4. O invisível se torna visível. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. O louco é sábio. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, 27. O último é o primeiro. 1 Coríntios, perdão, Mateus 20, 16. O último é o primeiro. O maior é o menor. Lucas 22, 26. Dar é melhor que receber. Atos 20, 35. Primeiro crê, depois você vê. Está lá em João 20, 29. É assim que funciona a lógica de Deus. É assim que funciona. Então, só Cristo Jesus preenche o vazio da nossa alma. Só Ele vai preencher esse espaço vazio que habita no teu coração, que habita no meu coração. É Ele. Não são as coisas desse mundo secular, não são as festas, não são roupa nova, não são gastar dinheiro, não é nada disso. O que vai preencher a tua vida é Cristo, é Jesus. Então a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa ler a Bíblia. Vai lá nesses livros que eu falei e olha só esses versículos, é exatamente o que Jesus fala. Então, é desse jeito que funciona a lógica de Deus. Amém? Então é isso, gente. Vamos orar para terminar a live. Amanhã estarei aqui
Dando continuidade, nós vamos fazer a live do livro de João, capítulo 15. Amém? Vamos orar então. Eu espero que vocês tenham sido edificados, que o Senhor abençoe cada um que esteve aqui online, que abençoe também você que vai assistir a live gravada. Eu vou pedir a vocês mais uma vez que vocês deem um pulinho lá no meu canal do YouTube, curtem, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. A palavra de Deus, gente, é relevante. A palavra de Deus precisa avançar. Precisamos levar a palavra de Deus àqueles que não têm, às vezes, não sabem ler e querem ouvir. Então me ajudem a compartilhando, me ajudem a se inscrevendo no canal. Lembrem, não é para mim, não é para minha glória, nada para mim. É tudo para a honra e glória do Senhor. Então, se você vai assistir essa live através do YouTube, gente, deixa lá o seu joinha e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, porque é para glorificar o nome do Pai. Amém? Precisamos levar a palavra para aquelas pessoas que não têm acesso, aquelas pessoas que não sabem ler, aquelas pessoas que precisam ouvir. Então me ajudem, vamos glorificar o nome do Senhor e que o YouTube entenda que esse conteúdo edifica a vida de qualquer um. Esse conteúdo é relevante para a glória de Deus, é relevante para que o canal se mantenha no ar. Amém? Vamos orar para terminar essa live. Obrigada, Lígia, obrigada, Maju, por vocês terem tirado um pouco do seu tempo para estarem aqui e vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por mais essa live. Gratidão por mais esse ensino, por mais essa leitura do capítulo que a gente meditou, que a gente estudou um pouco, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está presente em todos os momentos, em todas as palavras que são ditas aqui. Eu sei que tem seu aval, eu sei que o Senhor me motiva, o Senhor me impulsiona. Eu sei que é através do seu Santo Espírito que essa leitura flui. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje nós terminamos mais um capítulo do teu Evangelho, o capítulo 14, e amanhã iremos continuar o Evangelho do livro de João, no capítulo 15. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que essa palavra, essas palavras, essa meditação que foi feita, que a gente consiga levar para o nosso coração. Abre os nossos corações, Senhor, que essas palavras fiquem dentro dela e que possamos praticá-las no nosso dia a dia. Que não fique só no nosso conhecimento intelectual, mas fique, Senhor, dentro da nossa alma, que a gente coloque em prática tudo que aqui foi dito. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque sem o Senhor nada disso poderia ser feito. Obrigada por esse propósito lindo que eu tenho seguido, que o Senhor me deu, que é levar a Tua palavra, que é meditar em Sua palavra. E aqui, Senhor, eu motivo ao irmão, à irmã, a ler a Bíblia, a meditar nas Tuas Escrituras. Pai, coloque no coração de cada um esse desejo de ter esse relacionamento mais íntimo contigo, através da leitura. Que eles não fiquem só esperando que chegue a hora da live. Não, aqueles que têm acesso à leitura, que aqueles que queiram aprender mais, que eles antes de entrarem, meditem na palavra também, Pai.
porque o intuito aqui é incentivar. O intuito aqui é que eles sejam motivados a ler a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão. Obrigada por aquele que tirou um tempinho para estar aqui online, para estar aqui ao vivo. Obrigada pela vida daquele também que vai assistir a live gravada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que eles sintam no coração o desejo de curtir, compartilhar, que eles sintam no coração o desejo de proclamar a sua palavra. Porque se eu posso, eles podem também, Senhor. Que eles tenham no coração o desejo de falar do teu amor para um amigo, para um vizinho, para um colega de trabalho, principalmente para a sua família. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o seu amor é como uma fonte de água viva que entra dentro de nós, que através dessa fonte a gente jorre amor para o próximo, a gente jorre amor para o outro. É isso que eu oro, Senhor. Eu oro agradecendo por mais um dia na tua presença. Cuida do nosso dia, cuida desse restante de dia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e que estejamos focados em te obedecer e em buscar a santidade até a sua volta. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.